Tratarei nessa noite de um assunto com os irmãos a partir de uma pergunta que não é conhecida apenas pelos cristãos, mas há trechos da palavra de Deus que, de certa forma, assumem como se um aspecto universal. A exemplo, Salmo 23, é conhecido dos vários credos, das várias religiões. E eu vou começar a meditação desta noite a partir de uma pergunta. E é bem provável que a partir da pergunta você se arme. E de certa forma você vai ser refratário a tudo aquilo que eu vou partilhar nessa noite. Porque sem dúvida, esta pergunta vai na contramão da natureza humana. Especialmente numa época que é marcada pelo fracasso e pela volatilidade dos relacionamentos. Questões relacionais são resolvidas a partir da conjugação de um verbo que não fazia parte da nossa língua, mas que hoje já se encontra, já tem uso, que é o verbo deletar. Que foi uma linguagem trazida do mundo da internet ou da informática, mas que representa um grande fracasso nas relações interpessoais. Pedro, então, faz uma pergunta ao Senhor. E é bem provável que depois dessa pergunta você se arme. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu li no Evangelho de Mateus, convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. O texto é um texto pesado. A partir do verso 15, a palavra do Senhor diz assim: ora, se o teu irmão pecar,
vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, diz-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Aqui não entra a questão de pecar contra Deus. E eu lhe hei de perdoar. O verbo pecar aqui vem da hamartia, erraualvo. É como se ele dissesse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pode errar o alvo em relação a mim? E eu lhe hei de perdoar até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta as contas dos seus servos. E tendo começado a tomá-la, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Cada talento, diz a Bíblia, valia mais ou menos 6.000 dracmas. Dracma valia uma diária de um trabalhador. Então era muito dinheiro. Fui fazer os cálculos, não sei se estou certo, precisava mais detalhes. Em torno de 250 mil. Preciso rever, que isso também não é o mais importante. Então, mas, versículo 25. Não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha para que pagasse a dívida. Assim era feito. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: então o senhor daquele servo, versículo 27, pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhes a dívida. Compaixão significa misericórdia em ação. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e segurando, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado,
perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Perdão deixou de ser uma questão apenas teológica para ser uma questão de saúde. Mas numa sociedade que é marcada pela fragilidade dos laços humanos, onde encontrar espaço para perdão? Nós vivemos não apenas numa época de mudança, mas de fato uma mudança de época. O mundo mudou. E não podemos negar isso. É insano negar que o mundo mudou. E o homem, em busca desta felicidade, vivemos essa época de busca, faz com que ele viva numa época marcada pelo individualismo. E se eu sou o centro principal da história, da minha história, se eu estou aqui para ser feliz, e eu preciso de qualquer forma achar essa felicidade e encontrar essa felicidade, os relacionamentos deixam de ter prioridade. E se deixam de ter prioridade, encontrar espaço para perdão é algo difícil. Porque nós vivemos a lógica da vingança. O mundo vive a lógica do tomar lá da cá. O mundo vive a lógica em que eu vou retribuir ao outro de acordo com a sua ação. A minha reação estará baseada na ação. E se eu vivo numa época marcada pelo descompasso destes relacionamentos, especialmente nos últimos 15 anos, eu acho que é muito notório isso. Isso começou a acontecer a partir dos anos 70, mas eu creio que nos últimos 15 anos, a partir da entrada do terceiro milênio, esse momento que estamos vivendo, nós vamos observar, inclusive no meio do corpo de Cristo, que é a igreja, uma relação muito baseada no tomar lá da cá. Por isso um texto como esse nos coloca em xeque. Porque perdoar o próximo requer muitas vezes renúncia e implicará muitas vezes em aceitar prejuízo. Mas o perdão
ele é vital para a estabilidade psíquica, emocional e espiritual da existência humana. A partir dos anos 90, a Universidade de Madison começou a tratar do assunto do perdão. E aqui no Brasil, a Universidade Federal da Paraíba. E a questão do perdão tem tornado-se um enfoque para a saúde e bem-estar. A questão é que o mundo que vivemos, onde não há mais a crença que estamos melhorando a cada dia, isso deixou de existir. Se conversarmos com as pessoas, não há mais futuro para muitos. Qual o seu futuro? E se conversarmos com as pessoas, a questão de eternidade, isso é mais complexo. Porque houve uma época, e a questão do perdão, ela é até referendada pela nossa preocupação com a eternidade. Mas hoje, de fato, irmão, quantos de nós temos preocupação com a eternidade? Um texto como esse passa desapercebido das nossas vidas, passa desapercebido da nossa história, passa desapercebido da nossa condição prática de vida. Quando eu penso nesse texto, eu fico pensando se eu mereço o perdão de Deus. E a impressão que eu tenho é que em nossa sociedade, inclusive falo de reino, nós temos uma falta intensa de espelhos. Em que ponto, de fato, eu sou melhor do que o outro? Em que ponto, de fato, eu mereço mais o perdão de Deus do que aquele que me ofendeu? Por que que na condição de ofendido, eu tenho mais direito a perdão do que o outro que me ofendeu? Por quê? Não estou justificando erros. Estou dizendo que a teologia do perdão só pode ser confrontada a partir da teologia da graça. É aquilo que vimos hoje de manhã na parábola do filho pródigo. Porque chega, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, Pedro, ele está dizendo para Pedro, mas explicando. Um cara tinha uma dívida muito grande para comigo. E quem eu sou de fato? Será que os meus pecados levariam Jesus à cruz? Será que os meus pecados, na condição de ofendido, não seriam suficientes para levar Jesus para a cruz? E é isso que Jesus tenta dizer. Ele está dizendo: olha, Pedro, para Pedro quem quisesse ouvir, um cara devia muito, e o Senhor perdoou. Mas aquele que devia muito, não foi capaz de perdoar a quem devia pouco, e foi duro para com ele. E sabe, Pedro, nesta hora, a lei da semeadura, a lei da dureza do coração, se reverte contra o próprio indivíduo.
Por isso que a questão do perdão não é só uma questão hoje teológica, mas passou a também ser um problema de saúde. Os irmãos podem ler sobre isso. Mas para nós, os crentes, é algo que está ligado à nossa relação com Deus. E não vale a pena cultivarmos. Há um comentarista que diz desse cancro. Não vale a pena macular nossa alma com algo que o Senhor vai tratar. Eu tenho conhecido pessoas ao longo da minha vida que parecem não conhecerem a graça de Deus. E só a graça garante esse perdão. O meu irmão que me ofendeu será julgado pelo mesmo Senhor que me julga. E que não vai me tomar por inocente se eu não entender a graça. Esse é o segredo. Não é deletar, mas é ter a consciência da graça. O meu pecado é suficiente para levar Jesus para a cruz. Às vezes eu penso coisas que não agradam a Deus. Eu até posso tomar atitudes que não agradam a Deus. Se eu for dar vazão a tudo que eu sinto, certamente não vai agradar a Deus. É provável que eu já tenha machucado pessoas. É provável que eu já tenha sido ofensor. Por isso eu vou para a misericórdia de Deus. É a misericórdia que me deixa em pé, irmãos. É a graça. É a graça de Deus. É o favor. Por isso a graça é o elemento fundante para essa teologia do perdão. Eu não consigo dar perdão. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo voluntariamente liberar perdão se eu não compreender o amor de Deus. Na realidade, Jesus está dizendo, olha, presta atenção o quanto você foi perdoado. Presta atenção o quanto você foi perdoado. Talvez você de fato não deva 10 mil talentos. A questão não é essa. A questão é que Pedro faz uma pergunta. Senhor, será que não vão me desrespeitar porque eu perdoei? Será que eu não vou comprometer o meu amor próprio por conta do perdão? Será que eu não vou comprometer meu senso de valia por conta do perdão? Se o meu irmão, Pedro está falando de irmão, veja a preocupação de Pedro. A preocupação não era se o irmão ia pecar contra o corpo. Jesus fala de igreja aqui. Não é se a pessoa ia pecar contra Deus, não. Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me fere? Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes
E numa sociedade em que o único espaço que você consegue para isso é porque a sociedade não tem como resolver determinadas crises existenciais, de angústia inclusive, e o perdão vai entrar nessa, e aí você pode entrar com a pastoral do perdão. É o único caminho aberto nessa sociedade hoje para se entrar numa pastoral de perdão, é quando as pessoas não conseguem resolver suas próprias angústias, e não conseguem. Senhor, o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que eu não tenho vergonha na cara. Vão dizer que as pessoas fazem de mim o que querem. E fica por isso mesmo. É mais ou menos isso que Pedro está perguntando. E Jesus sabia que há ofensas. E a Bíblia fala, o Novo Testamento fala. As cartas das igrejas falam disso. Do ponto de vista da justiça humana, nós temos razão de sobra para não perdoar. Por isso é na contramão. Não é do nosso padrão. O nosso padrão é bateu, levou. Mas eu fico pensando, irmãos, que sociedade, que igreja, que família, que relacionamentos eu quero construir sem a prática do perdão. O perdão nos coloca diante da nossa insuficiência. Ao sermos confrontados com a graça divina, que é injusta, ou que parece injusta, eu afirmo que é injusta, diante da justiça humana. Mas é através da graça que Deus esculacha todo o sistema meritório e compensatório. Quando eu perdoo, eu ultrapasso a minha capacidade de mágoa. Eu ultrapasso o meu ressentimento e o meu sentimento de vingança. Eu troco isso por compaixão e benevolência. Eu me revisto da graça. Eu me encho da graça. Eu me aproprio da graça. Eu me deixo impregnar da graça. Só então eu vou conseguir. Apesar que as universidades, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, não trabalham isso pelo viés da religiosidade, mas trabalham isso como pelo viés do bem-estar, do bem viver. Então, se o mundo reconhece que não se consegue hoje, a pesquisa é muito séria nesse aspecto, que não se concebe hoje viver sem a prática do perdão, porque a ausência do perdão faz mal para quem não perdoa, para quem deixa de ser perdoado. Quanto mais nós que conhecemos. Eu não posso, irmãos. Eu não posso e não devo. E não serei eu ainda que tenhamos razão, do ponto de vista humano, a ajudá-los a não ser impregnado da graça de Deus. Perdoar faz principalmente bem para quem perdoa.
Aprenda isso. Eu não sei o que você carrega na mochila da sua vida, no baú da sua vida. Não sei. Perdoar. Há um livro muito interessante, O Poder Terapêutico do Perdão. O autor diz que não significa provar o que uma pessoa fez, ou fingir que o mal nunca foi feito, ou fazer vistas grossas para o abuso, ou esquecer o mal que foi feito, fingir que nunca se magoou e que todas as consequências negativas foram anuladas. Não. Apesar de tudo isso, você delibera perdoar. É você que delibera. É você que decide. E tão somente a partir da graça e do amor de Deus. Não é possível perdoar sem a graça. A professora Karen Vondrasek diz que perdoar é soltar a ofensa e dar-lhe a chance de um outro destino. Para mim, inclusive. Qual a vantagem? Do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico. Qual a vantagem de eu me deixar ser impregnado por rancor e mágoa? Temos tristezas que vão passar. Temos períodos de abatimento. Temos período que sofremos com essas coisas. Mas aí eu resolvo, eu delibero que a partir de hoje eu não vou mais regar isso na minha vida. Eu não vou cultivar isso na minha vida. E eu só posso fazer isso com a ajuda de Deus. É o mesmo autor que diz que nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus para perdoar. Não pense no que eu falo. Pense no texto. Volte ao texto. Vasculhe a sua vida. Ofendi alguém. Posso e devo pedir perdão. Mas o meu perdão não está ligado ao fato de que a pessoa veio aos meus pés e se ajoelhou pedindo perdão. O perdão eu delibero. Eu escolho perdoar. E escolho não perdoar. E vou conversar isso com Deus. A sociedade já está muito ruim, irmãos. Para ajudá-la a torná-la pior. Pela ausência do perdão. Deletar não é bíblico. Ignorar pessoas não é bíblico. Perdoar é assumir o cheiro da graça na vida. Eu não sei qual é o cheiro da graça. Sei apenas que ela tem cheiro de graça. Porque eu fui e sou perdoado em Deus, através de Jesus. Hoje é dia dos pais. Alguns têm mágoa profunda contra a sua própria história de vida. Não vale a pena. Você adoece com isso.
Aproveite a noite de hoje, o restinho que ainda tem, ou o dia da semana, se tiver um tempinho, vá observando no seu caderno de contas a receber as pessoas que lhe devem. Estou falando de dinheiro, estou falando de atitude. Às vezes aquela professora lá na pré-escola, aquele irmãozinho da igreja quando você tinha 10 anos, você hoje está com 50, 60. O ex-marido, a ex-esposa, o ex-sogro, a ex-sogra, o ex-patrão, o ex, seja lá o que for. Não sou eu que vou conduzi-lo nisso. Quem vai conduzir nisso é o Espírito do Senhor. E que Deus nos ajude a viver a maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Fiquemos em pé. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, trazida perenal, por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, livre de Deus bem certo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, da vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Eu glorifico o nome de Deus quando eu me revisto dessa graça. E se alguém nessa semana passar por essa experiência e depois quiser compartilhar comigo, você vai experimentar a leveza que isso vai causar na sua vida. Mas é você sob a direção do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te louvar. Porque foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigando Jesus. Foi ali então que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Eu oro, Pai, para que tu possas permitir que na minha vida só haja espaço para isso. Por isso, muitas vezes, tu terás de aniquilar o meu próprio eu, para que eu possa entender a tua graça. Tua graça não é banal. É dada de graça. Mas custou um preço muito alto. Por isso nós nos colocamos diante dessa graça. Eu me coloco diante dessa graça. Eu me confronto com essa graça todos os dias. E na medida que eu me deixo confrontar por essa graça, eu posso ver como é grande o teu perdão sobre a minha vida. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.